Boa noite, gente. Só para dar uns avisos gerais, que agora que começou a gravação, essa vai ser o MITS, ou o encontro virtual, para a Assembleia de Posse da nova gestão, a gestão Sequer para lutar, quer dizer, Sequer para lutar, em uma piada com Seca para lutar, e o Seca para tomar, enfim. E também a prestação de contas da gestão de 2021, a gestão Aqualis, na qual eu sou presidente, e eu iniciarei falando. Vou dar um momentinho para ver se mais ninguém chega, rapidinho. Tranquilo, então. Morgan, posso começar com os feitos? Aí depois a gente fica intercalando para a questão da posse da nova gestão. Faz favor. Tá, para começar, a gente vai tratar por mês, porque por dia ficaria mais difícil, também tem a possibilidade de erro, então a gente vai tratar por questão de mês. A gestão Aquária, assumiu após a eleição no prazo do final de outubro, então a nossa posse se deu no começo de novembro do ano passado, novembro de 2020. Logo no mês seguinte, em dezembro, a gente fez uma consulta para o novo estatuto e a gente verificou que muita gente de que ainda era contrária à nossa proposta de estatuto. Então a gente optou por discorrer ao longo de 2021 novas propostas de acordo com as demandas do povo dos estudantes de graduação do instituto. Bem, aí chegou janeiro e a gente começou a fazer as divulgações para as inscrições do PAPF 2021, que é o Programa de Apoio à Permanência Estudantil da USP. Então, os alunos que necessitarem de algum tipo de permanência, como bolsa, auxílio, moradia, eles requeririam ao PAPF e a gente prestou, no caso, para fazer a devida divulgação. Depois dessa divulgação, a gente fez um formulário de avaliação por período de aulas do ensino via remoto, tanto para o segundo semestre de 2020 quanto para o primeiro de 2020, tendo uma avaliação do ano caótico que foi o ano que nos introduziu a pandemia. E por fim, a gente fez um post para reforçar o protocolo de atendimento a mulheres em caso de violência de gênero, que foi criado quase que concomitante à divulgação. Então, por exemplo, na semana anterior teve a criação ou a divulgação por meio do Instituto, e na semana seguinte a gente optou por fazer um post para informar todos os nossos estudantes ou mulheres que frequentem o Instituto de Química, ou não só o Instituto de Química, porque a gente, apesar de ser da Química, a gente atende também, algumas vezes, pessoas de outros cursos. Bem, em fevereiro, após a gente ter tido as respostas do formulário, a gente fez um encontro virtual com os professores para fazer uma análise do formulário do ensino remoto, onde a gente viu que muitos estudantes se encontravam cansados, com um corpo pesado de tanta aula, de tanto conteúdo sendo ministrado, porque no EAD fica tudo mais complicado, no ensino remoto, perdão. Bem, depois desse encontro virtual com os professores, que no caso foram a Nádia, que é presidente da CG, e os presidentes das duas COCs, o Reinaldo Bazito, que é da COC Bacharel, e o Paulo Porto, da COC Licenciatura. No caso, COC é a comissão organizadora do curso, tá, gente? A gente teve esse encontro e a gente discutiu algumas ideias para tentar consertar nesse comecinho de 2021. Bem, depois desse encontro virtual, a gente fez a devida divulgação da análise e dos resultados desse encontro, em que a gente viu que muitos estudantes estavam descontentes, que não se sentiam que estavam aprendendo a disciplina e que sentiam uma carga muito mais pesada do que em comparação com o que se teve com o presencial. Porque no caso nosso maior, apesar de ter alta demanda dos ingressantes de 2020, a gente também teve resposta muito forte em 2019 e 2018, então a gente conseguiu ter essa análise. Bem, por fim, em fevereiro de 2021, a gente também teve a confirmação que a gente prosseguiria tendo um ensino remoto em 2021. Então, a gente, até aquele momento, não teria nenhuma possibilidade de retorno parcial ou presencial, que viria a ser discutido somente para o segundo semestre, mais para frente. Bem, aí após fevereiro, a gente começa em março, e a gente começou com a confirmação do prosseguimento do ensino remoto. A gente optou por fazer uma divulgação da lista de professores que ministram a disciplina de iniciação científica para os estudantes. No caso vocês não saibam, a disciplina de iniciação científica é substituta ao nosso TCC, que seria o trabalho de conclusão de curso. Com ela você fica num semestre, que no caso a IC1 é obrigatório para um semestre, é obrigatória,
que seria equivalente a TCC, e tem uma disciplina de C2, caso você queira fazer também para créditos de eletiva. Enfim, daí nessa disciplina de iniciação científica você fica na pesquisa com o professor, não necessariamente do IQ, pode ser de outro instituto que tenha relação com o IQ, ou que também não tem, você pode fazer uma análise totalmente como pode fazer uma análise social dos nossos estudantes, como, enfim. A gente fez essa divulgação para os professores que atenderiam por modo remoto. A gente também fez a campanha para que a gente conseguisse obter nomes para os cargos de representantes discentes que assumiriam em abril de 2021, quer dizer, maio de 2021, iriam até abril de 2022. E deu tudo bom, a gente conseguiu ter um bom nome e deixa eu ver aqui mais. Como março era o mês da mulher, pelo 8 de março, a gente também optou por reforçar o post da divulgação das formas que se pode denunciar a violência de gênero que ocorre entre os estudantes da USP ou dentro da cidade universitária, que no caso a cidade universitária é o campus da USP do Butantã. E por fim a gente fez a divulgação do PAPF, mas dessa vez para os calouros, que no caso eles só entraram agora em março. Agora, no caso, se referindo ao tempo que eu estou discorrendo esse texto como narrador. Bem, em abril, como a gente já teve os candidatos a RD preenchidos, a gente fez a divulgação dos novos RDs, que seriam de, novamente, maio de 2021 até abril de 2022. A gente também conseguiu o feito da criação de um eixo institucional da associação, que é bom porque a gente tem um espaço maior para obter, para fazer arquivos, para salvar atas, para salvar vídeos de assembleias virtuais, que, né, com a pandemia a gente só pode fazer virtual. Então fica muito melhor para a gente poder organizar sem um limite tão pequeno como comparado com ao Gmail. Bem, em abril foi só isso. Em maio de 2021, a gente teve o envio pela... Qual o nome? Um momentinho, perdão. Da revisão do Estatuto de Conformidades da USP, que teve um caso em uma disciplina que foi pego com cola, e essa disciplina tinha cerca de mais de 250 alunos, então foi algo grande que fez com que fosse revisto o Código de Conduta e Conformidades da USP. Então a gente optou por divulgar nossos estudantes para que eles ficassem atentos. A gente também, como eu informei anteriormente, falando que teria a possibilidade de retorno presencial mais para frente, a gente começou a fazer um formulário para que a gente obtivesse um parecer dos nossos alunos sobre a questão do retorno. Também tendo posteriormente uma discussão lá mais para frente só sobre essa possibilidade de retorno. No caso, a gente teve que cerca de 75% a 80% era contrário ao retorno ainda, porque, né, a gente mal estava com as vacinas em mãos. Então, aliás, é muito doido pensar que em maio a gente ainda estava sem vacinas no país, e agora a gente já tem 70%, 75% da população vacinada, né? E também, por fim, a gente teve o caso do professor Luiz Moreira, Portuga, carinhosamente chamado, em que ele teve o combate, em que ele, além de ser professor ministrante das disciplinas de química analítica, ele também é médico. E com o agravamento da pandemia, dos casos de pandemia e contração de Covid-19 no estado de Rondônia, ele optou por ir para lá para solidarizar, né, que tem o juramento do médico, ajudar sempre que necessário. Contudo, ele foi para lá sem obter o parecer da reitoria para que uma dispensa dele, para que ele pudesse ir tranquilamente. E com isso, a reitoria rejeitou, porém ele já estava lá. Daí, apesar da atitude dele, que, né, é humanitária acima de tudo, ele estaria salvando vidas, ele teve que se desligar da instituição USP para que não sofresse piores sanções. Então, ele teve que se desligar da universidade para que ele não pudesse se ferrar ainda mais, mesmo que, né, ele tenha ido salvar vidas. É triste. Em junho, a partir depois desse mês pesado que foi maio, a gente só teve um post comemorativo em razão ao Dia do Químico, então a gente fez uma espécie de interação com nossos estudantes de graduação. Então, um momentinho, gente, que tá aí, aqui tá chovendo, peraí. Voltou. Bem, voltando.
a gente, em julho, a pedido da comissão de graduação, que queria que a gente refizesse o formulário sobre retorno parcial, levando em consideração alguns pontos por eles pertinentes, como a distância de que alguns alunos moram da USP, como que eles iriam, porque, acreditem se quiser, tem professor que acha que todo aluno vai de carro, porque, então, eles pediram para que a gente refizesse o estatuto, quer dizer, o estatuto não, o formulário, e a gente fez, e mesmo assim, obtivemos o mesmo parecer de respostas. Dessa vez, um número bem maior. E com esse parecer de respostas obtido, os professores ficaram aptos a encontrar com a gente um encontro virtual que a gente trataria os pontos, né, sobre a questão da possibilidade de retorno em 2021, que agora em julho já tinham algumas pessoas que tinham se começado a vacinar, né, as pessoas que no caso que tem uma brecha no instituto, tem a possibilidade de uma brecha pela ênfase de bioquímica ou biotecnologia, em que essas pessoas poderão se vacinar por se enquadrarem nas áreas de biologia ou de saúde. Então, além das pessoas que tomam por razão médica, como pressão alta, diabetes, essas coisas. Não sei se diabetes mas é só um exemplo, tá? E a gente também teve, após essa reunião, a gente conseguiu ter uma confirmação sobre algumas dúvidas que a gente teria para o segundo semestre. No caso, o primeiro semestre de 2021 foi extremamente curto, então foi de abril até julho, agosto, então foi bem curto. Então a gente conseguiu obter umas respostas sobre algumas perguntas que fariam, como, ainda vai continuar até a exclusão de disciplinas? Vai ter um mínimo de 12 créditos? Então a gente conseguiu ter um retorno sobre isso. E a gente conseguiu também expor à comunidade essas questões, né, que são do âmbito de que todo mundo quer saber, né, se eu vou ter que cumprir o mínimo. A gente também teve a divulgação dos resultados e da análise do formulário através das nossas páginas e também compartilhamento aos meios institucionais dos nossos alunos através da sessão de graduação. E também, no fim de julho, a gente teve a confirmação pela Pró-Reitoria de Graduação que o segundo semestre de 2021 seria prorrogado em uma semana. Então, a gente teria uma semana mais de férias. Ou de recesso, 3 semanas de folga não seriam férias, né, exatamente. Bem, em agosto de 2021, a gente teve um feito muito importante, que no caso, com o auxílio dos RDs, que no caso temos representantes discentes, que no caso é a sigla de RD, na congregação, da não obrigatoriedade do retorno prático parcial no segundo semestre de 2021, que ficaria a cargo do professor o estabelecimento não do retorno prático, demandando que se tivesse, no mínimo, cerca de 80% dos alunos concordantes ao retorno, ou às condições de retorno ao instituto. Tá chovendo forte, um momentinho. Pronto, perdão. Bem, agora em setembro, que é o mês da saúde mental, a gente iniciou com a parceria ao DCE, um formulário para a gente saber como estaria a saúde mental dos nossos estudantes, porque, né, um ano e meio, perdão, de pandemia, então a gente queria saber como isso tinha afetado nossos estudantes. Daí depois a gente teve o prosseguimento com a divulgação dos resultados do formulário de avaliação da saúde mental. Um momentinho, desculpa. Pronto, aqui tava começando a chover forte agora, peço perdão. E também, com razão disso que a gente ficou preocupado com o caso de respostas, a gente fez a divulgação, um momentinho. Perdão, gente. A gente teve o prosseguimento com a divulgação de atendimento psicológico a preços acessíveis ou de graça também, dentro das dependências da USP, ou em vários pontos da cidade de São Paulo ou região metropolitana. E por fim, a gente finalizou setembro realizando a divulgação da 38ª Semana da Química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E só fazendo uma ponte com outubro de 2021, a gente também fez a divulgação, mas dessa vez, do Emprega Nova Química Júnior, que seria uma semana de inserção ao mercado do químico, ou também a familiarização do químico com Excel, PowerPoint, que são muito utilizados, tanto na indústria como nas pós-graduações e afins. Bem, além disso, a gente também teve a divulgação através da
Pró-Reitoria da Graduação confirmando, do calendário letivo para 2022, então a gente viu que a gente finalmente teria cerca de 2 meses de férias. Bem, a gente também, como a gente tinha falado anteriormente, que teria um maior tempo para discutir o estatuto a fim de a gente voltar e atender as demandas dos estudantes, a gente fez um novo estatuto, com a proposta desse estatuto divulgar aos estudantes da graduação. Também fizemos uma série de posts de divulgações também sobre quais seriam os principais pontos que estariam mudando. E a gente finalizou outubro, após grande demanda de nossos estudantes, principalmente os com mais tempo de curso, da realteração do nome da instituição, a fim de preservar o passado histórico, quer dizer, o importante contexto histórico do Centro de Estudos Químicos, que foi criado assim porque a gente foi criado durante a associação, perdão, foi criada durante a ditadura e eles estavam perseguindo centros acadêmicos, então ficou o Centro de Estudos Químicos como uma forma de possibilitar a nossa existência e também driblar a ameaça que a ditadura nos fazia, uma caça às bruxas. Bem, a gente, agora indo para novembro, a gente teve a Assembleia, em que a gente teve a discussão do novo estatuto e também a sua validação por parte de todos os estudantes. A gente teve a regularização do novo estatuto, né, que a gente referendou e tudo mais, então está para ficar todos conformes com a nossa assessoria jurídica. A gente teve a confirmação do segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2022 como sendo um semestre presencial. Até o momento a gente tem a notícia de que 2022, o primeiro semestre era totalmente presencial. E por fim a gente iniciou, no fim de novembro, o processo eleitoral para a próxima gestão, a gestão de 2022 da associação, do SECER. Aí a gente teve a inscrição única da chapa, da SECER para lutar. SECER, no caso, é o nome a abreviação da nossa sigla, Centro de Estudos Químicos Inc. Rainbow. E a gente teve a eleição da chapa única, SECER para lutar. A gente finalizou. Bem, agora entrando em dezembro, que é atualmente, a gente teve os informes a respeito das disciplinas de reposição prática, né, que nós, como químicos, não podemos ficar sem a questão das disciplinas práticas, então a gente ficou com um aviso pela comissão de graduação de que elas seriam ofertadas nos períodos de férias, então entre os primeiros e segundos semestres, ou entre os anos também, de janeiro a fevereiro, tendo início a partir entre os férias do primeiro e segundo semestres de 2022. Daí, a gente está finalizando agora, entrando, por exemplo, há 2 semanas atrás, a gente fez um encontro com as chapas candidatas a diretoria do Instituto de Química, tendo a eleição da chapa formada pelo Pedro Vitoriano de Oliveira e o Saker Chuck Fará. E, por fim, a gente está fazendo essa assembleia de posse para a eleição e confirmação e tudo mais da próxima gestão, a gestão de 2022, que vai seguir o ano letivo, então eles assumirão de fato em 1º de janeiro de 2022. A gente só está fazendo isso para configurar a Assembleia e a gente deseja muita sorte a eles. Morgan, pode começar. Show. Então, feito esse relatório de gestão que o João fez, a prestação de contas em relação à parte financeira vai ser disponibilizada para todos, para quem tiver interesse, mas a movimentação desse ano foi quase nula, apenas despesas discricionárias, né? Então, que realmente tinha que ser pago em relação a taxas para o governo, etc., porque a gente ficou online, mas logo menos vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? Quem quiser entrar em contato e falar a respeito do orçamento, dos gastos que tiveram, pode ficar à vontade. Em relação agora ao cerne dessa Assembleia Ordinária, eu vou fazer rápida leitura, então, dos documentos de transferência, né, de gestão, a começar pelo edital de convocação para a eleição da diretoria do Centro de Estudos Químicos Heinrich Heimold. Então, aos 10 dias do mês de novembro de 2021, iniciou-se o prazo para as inscrições das chapas candidatas à diretoria para a gestão 2022, devendo ser composta por um presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um tesoureiro-geral, um primeiro tesoureiro, um segundo tesoureiro, um secretário-geral, um primeiro secretário, um segundo secretário e um procurador. O prazo para as inscrições encerrou-se
às 23h59 do dia 17 de novembro de 2021. E a eleição foi realizada nos dias 29 de novembro de 2021 e 30 de novembro de 2021, das 12 às 14 horas, das 17 às 19 horas, em frente ao bloco 6. Esse horário é só um requerimento burocrático, tá? Bom, esse foi o edital de convocação. Para o edital de eleição, aos 29 e 30 dias do mês de novembro de 2021, atendendo ao edital de convocação feito pelo então vice-presidente João Vitor Lopes Barreto, o Centro Acadêmico Heinrich Heimboldt, em sessão especial, realizou suas eleições administrativas para o período de janeiro a dezembro de 2022. Nos períodos que a eleição esteve suspensa, a urna permaneceu lacrada e, após o término da votação, procedeu-se a contagem dos votos, cujo resultado foi 6 votos nulos nulo 6 votos e chapa Sequer para lutar 54 votos, fazendo um total de 60 votos. A chapa, que foi chapa única, foi eleita e vai constituída pelos seguintes membros: Gustavo Silvério Prado como presidente, primeira vice-presidente Nicole Santos de Meira, segunda vice-presidente Vitória Paulucci Ravanelli, tesoureiro-geral Lucas Henrique Silva Lionel, primeira tesoureira Maiara Ornelli Silva, segunda tesoureira Isabela Lourenço, secretária-geral Heloíse Molinari Sintaco da Silva, primeiro secretário Vitor Carnaval Santana, segunda secretária Rafaela Moraes Marrese e procurador Victor Henrique Espada Santos. A comissão eleitoral foi composta por João Vitor Lopes Barreto, Felipe Taminato Haraki e Gabriel Leonardo Santiago, representando a atual diretoria executiva, Clara Morim Navarro, representando os associados e Vinícius Biasotti, representando os associados colaboradores, e Gustavo Silvério Prado e Vitória Paulucci Ravanelli, representando a chapa Sequer para lutar. E por fim, a ata de posse, a posse em si começa no dia 1º de janeiro, mas a gente faz a ata de posse agora reconhecendo que a chapa Sequer para lutar é a legítima sucessora dessa atual diretoria. Então, reunidos hoje, através da atual diretoria eleita, assim constituída, presidente João Vitor Lopes Barreto, primeira vice-presidente Ingrid Maiara Benacho, segundo vice-presidente David Ferreira Gomes, tesoureira-geral Ludmila Marcondes Pontes Lopes, primeiro tesoureiro Alexander Nishiyama, segunda tesoureira Marcela Souza, secretário-geral Felipe Taminato Haraki, primeira secretária Beatriz Arcari Lage, segundo secretário João Pedro Santos Coutinho Duarte e o procurador Gabriel Leonardo Santiago. Reconhecemos e damos posse aos membros da nova diretoria eleita, chapa Sequer para lutar, que vai assim constituída. Presidente Gustavo Silvério Prado, primeira vice-presidente Nicole Santos de Meira, segunda vice-presidente Vitória Paulucci Ravanelli, tesoureiro-geral Lucas Henrique Silva Lionel, primeira tesoureira Maiara Ornelli Silva, segunda tesoureira Isabela Lourenço, secretária-geral Heloíse Molinari Sintaco da Silva, primeiro secretário Victor Carnaval Santana, segunda secretária Rafaela Moraes Marrese, procurador Victor Henrique Espada Santos. Todos esses documentos eles vão datados e assinados pelo presidente em exercício e pelo presidente eleito. Depois que houver a posse da diretoria eleita, vai ser realizada a transferência cartorária, né? Então tem ainda outros documentos que o Gustavo vai levar no cartório para que ele passe a ser o representante jurídico da associação. Mas, em geral, esses são os documentos pertinentes. Então, esteja feita realizada a Assembleia de Posse e reconhecida a nova diretoria para o ano de 2022. Como o João bem pontuou,
Agora a diretoria ela não acaba mais no meio do semestre, ela segue o calendário do ano civil. Esse mês de dezembro a gente tá fazendo uma cogestão, então a gente busca passar todas as informações que a gente tem para a próxima gestão. A gente realizou algumas reuniões, eu conversei já com o Vitor, o novo procurador, né? Com o Gustavo e com a Nicole também. A gente tem conversado, mantido contato, então todas as informações, todas digamos assim, as pendências dessa gestão a gente está deixando a par, né, para a próxima gestão. Em relação, acho que o maior feito que a gente realizou esse ano e que a gente está entregando agora para a chapa eleita é o de entregar uma associação juridicamente estável. A gente finalizou finalmente essa semana 6 gestões em relação à documentação que estavam atrasadas e a gente recebeu multa até o talo, mas agora a gente já está entregando todos os documentos bonitinhos, redondinhos, sem problema nenhum. Sinceramente, espero que pro ano que vem vocês da diretoria nova façam o mesmo, não deixem isso acontecer de novo, porque só o João e eu sabemos o quanto a gente penou para arrumar tudo isso. Pelo amor de Deus, gente. Não. Assim, a gente tá entregando tudo bonitinho, deixem tudo bonitinho. Porque e cobrem a próxima gestão também. Sim, porque se vocês copiarem, vocês perdem um mês, que foi o que eu e o Gabriel tivemos para regularizar tudo. Um mês, no total. Então, é assim, não é uma cobrança que a gente está fazendo para vocês, é uma cobrança que essa gestão está fazendo para a próxima gestão e que vocês, como gestão, devem fazer para a outra também. Isso a gente tem que transformar numa cultura do CA de cobrar e não deixar esse tipo de coisa acontecer, porque esses atos de má gestão, eles deram um monte de multa de presente para a gente, mas a gente conseguiu reverter a situação e, graças a Deus, agora vocês estão aí com uma situação bem mais favorável para vocês. E, seguidamente, né, essa arrumada de casa, eu acho que o maior feito também foi a gente realmente ter agora um estatuto decente que protege os membros e que bota o CA a serviço dos alunos e não os alunos a serviço do CA, que é o que a gente tinha antigamente. Um estatuto bem mais moderno, que bota as pessoas para trabalhar, que realmente bota limites na atuação da diretoria, enfim, que é justo para todos. E os demais membros, quem for membro do CA, mas não for da diretoria, leia também para você ficar a par dos seus deveres e direitos, principalmente dos direitos, né, agora que são mais claros. E eu acho que é isso. A gente, no mais, muito, muito, muito boa sorte. A gente está extremamente confiante em vocês. Vocês vão fazer uma ótima gestão, muito melhor do que a nossa, e que a seguinte de vocês seja muito melhor e que para sempre seja assim, sempre melhor, porque a gente só deseja o bem para a associação e a gente tem certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho. Eu acho que as formalidades foram essas. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, Gustavo quiser falar alguma coisa, está aberto aí a oportunidade. Eu agradeço por essa passagem e por toda a conversa que a gente teve, né, ao longo desses últimos meses, talvez, né, sobre as questões mais burocráticas e com toda a ajuda que vocês vêm dando à chapa para ser uma passagem bem tranquila mesmo. E agradeço também pelos desejos de boa sorte. A gente vai precisar. Eu tenho uma dúvida, a transferência dessas responsabilidades, ela vai se dar como? Você vai falar no próprio grupo que tá feito lá no WhatsApp? Como é que vai ser? Você, Gabriel e o João, no caso, né? A gente vai passar todos os informes pertinentes também
por WhatsApp e fica tranquilo, Vitor. Tudo bem, então. Muito obrigado, Tudo que gente. vocês precisarem aí, só chamar a gente, que não é porque a gente está, entre aspas, saindo que a gente vai de fato sair. A gente está aqui Sim, a até gente vai vocês ficar com pegarem 100%. vocês. Sim, Até, ficando confiantes até ficarem, perdão. não, até porque o Gabriel falou que ia fazer uma cogestão, né? Então faz sentido. É que eu gosto de me inteirar muito bem com as coisas, sabe? Eu não gosto de entrar de paraquedas nas coisas. Eu até estava falando com um amigo meu que ele também faz parte da diretoria do CA da FEA, João. É da FEA, pois é. Mas ele me deu dicas valiosas, assim, que eu procuro falar com todo mundo da gestão atual para a gente tentar conduzir uma boa diretoria. Não, mas tá certinho. Essa cogestão não é algo exatamente. Como é que eu posso dizer? Assim, a gente vai ter uma reunião por dia, não sei o que, não. É que nem aquela reunião que a gente fez, que a gente conversou aquele dia. O João e eu, a gente fez reunião também com o Gustavo e a Nicole, a gente tratou de alguns assuntos. Então, a cogestão é mais para ter uma passagem mais tranquila e não ter problema, bem no que você falou, né? Não cair de paraquedas no meio de um monte de pepino. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, se for no meio do ano que vem, chama a gente, porque a gente vai sempre estar aqui. E se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Faço do Maravilha, Gabriel as então. minhas palavras. Maravilha, então. Obrigado para os dois, viu? Imagina, tamo junto. Alguém mais, mesmo que não for da diretoria, se algum associado regular quiser falar, fica à vontade também. Se ninguém mais quiser comentar nada, eu acho que dá pra gente encerrar então, João. Tranquilo. Só para o informe, a gente vai disponibilizar essa gravação amanhã, dia 23 de dezembro, e a gente fará a devida divulgação tanto no e-mail quanto nas redes sociais e nas mídias do Centro Acadêmico. Muito obrigado e vou parar a gravação.